Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos aprender sobre as instruções, as advertências do apóstolo Paulo a respeito de um problema grande, crucial na vida humana, a idolatria, ou os ídolos. Vamos aprender a respeito das consequências desta idolatria, dos resultados nocivos da idolatria, mas também Paulo vai nos instruir como fugir deste problema tão central na vida de um homem e de uma mulher pecador. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, que bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Oremos mais uma vez. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Cativa as nossas mentes e corações. Nessa manhã, nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos estar apostas então a anotações ou a um desenho. E o desenho que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte: divida a sua página aí no meio, na parte de cima, desenhe um coração. E aí dentro do coração, talvez você possa colocar um monte de coisas, como talvez um videogame, ou uma bicicleta, ou um doce, ou tantas outras coisas que podem dominar você, que podem controlar você, de uma forma que você pode ficar bravo se o seu pai ou a sua mãe não te der isso. Daí, depois de você desenhar tudo isso, faça um X bem grande nesse coração. No coração de baixo, desenhe a cruz de Cristo, lá no centro, lá dentro do coração. Porque quando Jesus é o centro da nossa vida, então a gente vai poder se divertir, e usar muitas coisas, como bicicletas, videogames, de uma forma sábia, boa, para a glória de Deus. Tá bom? Então, 2 corações, um riscado,
e um com Jesus no centro do coração. Queridos, nós estamos diante da carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja com muitos desafios. Os primeiros 4 capítulos dessa carta de Paulo, este pastor, este que foi o plantador dessa igreja, e vários grandes pastores passaram por lá, como Pedro, Paulo. Nós vamos ver que os 4 primeiros capítulos nos falam de um problema estrutural, de panelinhas, de divisões, de facções no meio da igreja. Alguns deles estavam dizendo, olha, eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Cristo, os mais espirituais. De uma forma que havia divisão no meio da igreja. Paulo vai escrever para instruir, advertir esses irmãos a respeito do problema das divisões internas dentro da igreja. Os capítulos 5 e 6 nos trazem denúncias sobre imoralidades sexuais e processos legais no meio da igreja, crentes processando outros crentes. Paulo vai dizer assim, não, um crente não deve agir dessa forma. Escândalos acontecendo e a liderança não tomando conta de tratar biblicamente, com firmeza e amor, esses problemas morais dentro da igreja. A sessão que começa no capítulo 7, vai até o capítulo 11, nos traz pelo menos 3 assuntos. O assunto do casamento, do divórcio, pessoas solteiras, viúvas, o problema do sacrifício de comidas a ídolos e o escândalo que isso estava acontecendo no meio da igreja. Aí no meio dessa sessão está o nosso capítulo 10, onde Paulo vai se mover de um problema que é mais externo, 8 e 9, que são sacrifícios, o comer comidas sacrificadas a outros ídolos, para um problema mais interno e sutil, que é o problema da idolatria. Os capítulos finais nos falam então do problema do culto, quando eles se reuniam para adorar a Deus. Então existiam muitas coisas, muitos problemas, muita desordem no meio da igreja. E o capítulo 15 nos mostra uma heresia. Alguns não criam na ressurreição de Cristo. Então Paulo vai falar, se vocês não creem na ressurreição, então vocês acabaram de demolir a coluna central do cristianismo. Porque Cristo vive, eu e você, todos nós estamos aqui adorando a um Deus vivo. Queridos, pensemos por um instante, essa igreja que foi plantada, que teve pastores, grandes pastores, plantadores, missionários, é uma igreja extremamente complicada. Portanto, podemos chegar à conclusão que essa tenha sido uma das mais complicadas igrejas do Novo Testamento, se não a mais. No entanto, queridos, a despeito dessa complexidade, Paulo os trata com muito amor, firmeza e paciência. Amor, firmeza e paciência. Paulo fala palavras duras ao longo da carta, para orientá-los, para adverti-los. Mas Paulo constantemente se dirige a ele como filhinhos do Senhor, amados de Deus. Portanto, é um pastor tratando das ovelhas de Cristo. Pensemos então dentro do nosso escopo, do nosso contexto. O contexto de um problema mais externo, comer comidas sacrificadas a ídolos, e ele vai dar instruções a respeito disso, para um problema mais interno, os ídolos no coração. O capítulo 10, então, começa com esta advertência. Uma advertência contra a idolatria. Para advertir os crentes ali de Corinto, ele vai tomar um exemplo do Antigo Testamento. Os 6 primeiros versículos vão nos mostrar isto. A ilustração do povo de Deus lá no deserto. Diz o texto, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra
era Cristo. Queridos, nós estamos diante de uma ilustração, de um momento da história da redenção que é um ápice dentro da revelação progressiva de Deus. Deus, ao longo da história, levantou homens, Abraão, Isaque, Jacó, José. Muito tempo depois, Moisés. O povo estava sofrendo e clamava pela misericórdia de Deus. Deus então chama Moisés e o envia ao faraó. E o mundo antigo, o maior império da antiguidade, a saber, o império egípcio, viu o poder e a glória de Deus, talvez como nenhuma outra geração. Talvez não haja paralelo na Bíblia para tantos prodígios e milagres, exceto o momento do Novo Testamento, com Jesus Cristo e os apóstolos. Mas nós estamos então diante dessa história que é tomada como exemplo para trazer uma advertência contra um perigo sorrateiro, sutil, invisível, o problema da idolatria. Aquele povo viu coluna de fogo que se erguia à noite para guiar o povo de Israel. Uma coluna ou uma nuvem, uma manifestação teofânica do poder de Deus, que se erguia e se movia no deserto. Eles se alimentaram de um manjar espiritual, celestial, que caía do céu. Quando eles então queriam mais do que um manjar, mais do que o maná celestial, Deus mandou carne para eles, as cordonizes. Este povo provou de grande poder. Quando eles tiveram sede, Deus providenciou água na rocha em Meribá. Todos esses prodígios e milagres, queridos, são tomados aqui como manifestações teofânicas de Deus ao povo de Israel. Deus estava presente no meio deles. Mas isso tudo não os livrou de serem tentados. Isso tudo não os livrou da provação que Deus os conduziu. O livro de Deuteronômio nos mostra que o Senhor os levou para o deserto, para os provar, para os humilhar, para que no meio do caldeirão eles pudessem perceber aquilo que saltaria do coração. E eles percebessem o quão pecadores eram e o quão necessitados da graça de Deus eles eram. Paulo aqui então toma estes elementos e os aplica a Cristo. É Cristo que é a pedra que tocada saciou a sede do seu povo no deserto. É Cristo que se manifestou, ou a saber, no Antigo Testamento, a segunda pessoa da Trindade, como uma coluna de fogo, como uma nuvem que se movia e guiava. Ele é o bom pastor que guia o seu povo do Egito para a terra prometida, da escravidão para a liberdade, de estarem como aqui aprisionados e escravizados para uma vida livre, para servir ao Deus glorioso pactual. No entanto, a provação do deserto revelou os ídolos que estavam escondidos em seu coração. E eles recaíram em muitos problemas e erros e dificuldades e descrenças. Por isso, o versículo 5 e 6 nos mostra o resultado desta provação, quando Paulo diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E o Senhor, em sua ira, foi provocado por causa de tantas coisas que eles, da forma como eles reagiram, a resposta do coração deste povo. Ao invés de confiarem em Deus e se satisfazerem no Senhor, eles começaram a sentir falta do Egito e eles diziam: como seria bom que nós voltássemos para o Egito para comer as iguarias do Egito. E os sucessivos eventos de rebelião do povo de Israel, como uma descendente, uma espiral descendente, levou a Deus a dizer e a trazer julgamento sobre muitos deles, como nós veremos a seguir. Deus disse: olha, toda essa primeira geração que saiu do deserto não entrará na terra que eu prometi aos vossos pais. Eles serão ali
prostrados e caídos. E o que a Escritura Sagrada nos diz no livro de Êxodo, no livro de Números, é que o povo se afastou. E o povo demonstrou ter um coração duro diante da palavra do profeta. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, diz Paulo escrevendo à igreja de Corinto. E essa mensagem chega até nós, a mim e a você hoje, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Eis aqui uma extrema ligação entre a cobiça humana e a idolatria. Como a cobiça sendo aquele combustível que alimenta o coração do homem a buscar se satisfazer em outras coisas, a parte do Deus Criador, do único que pode satisfazer o coração humano. Tenham cuidado. Não vos façais, pois, idólatras. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 1, nos mostra um paralelo, queridos, com a ideia que nós estamos vendo aqui. O versículo 1 diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Tiago está mostrando aqui o coração do problema, que está por trás das brigas, das contendas que pessoas têm. E Tiago vai falar, ou vai usar uma expressão forte, quando ele diz que o problema é uma idolatria espiritual. Na sua versão, no capítulo 4, no versículo 4 ou 5, se não me engano, a palavra que aparece lá é gente infiel, ou povo infiel. Mas no original, a palavra que aparece é adúlteros, para se referir ao fato de que os nossos desejos, quando controlam o nosso coração e se articulam a parte da glória de Deus, eles se tornam ídolos que controlam os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas afeições, tudo que nós somos. Tiago, então, aponta o problema da idolatria não como um problema de outras pessoas que não são cristãs, mas como um problema dos seres humanos, mas especificamente ali ele está tratando dos crentes. Paulo, então, introduz o capítulo 10 nos falando a respeito de uma advertência contra a idolatria, mas os versos 7 a 11, ele nos vai trazer as consequências de uma vida idolátrica. Vejamos o texto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Mais uma vez aqui, Paulo está descrevendo as consequências de uma vida idolátrica. Ele está citando a Êxodo, capítulo 32, versos 6 e 7, a respeito da idolatria. Moisés estava ao pé do monte, não ao topo do monte, melhor dizendo. E o povo, depois de alguns dias, pede a Arão para construir um bezerro de ouro, e eles passam a adorar, a colocar a sua confiança. Para eles, talvez, Moisés havia morrido. E aqui, então, o texto de Paulo, citando o Êxodo, vai dizer: eles se sentaram para comer e beber. Eis aqui uma alusão e um contraste com a primeira sessão, os primeiros 4 versículos que nos informam que Deus os alimentou, Deus fez saciar a sede deste povo, mas eles rejeitaram a provisão de Deus para se alimentar e para beber
em outros lugares, a parte de Deus. Crentes, o povo de Israel. Paulo então cita pelo menos 3 ídolos que nesta geração, e não simplesmente nessa geração, em todas as gerações, desde que o homem pecou, tem acompanhado a nossa vida. Paulo cita a imoralidade sexual, a vida se utilizando de algo que foi criado por Deus para o deleite, para o prazer de marido e mulher, em um lugar seguro chamado casamento. Quando o homem toma desta dádiva divina e o usa conforme os seus próprios pensamentos, eu vou usar o meu corpo do jeito que eu quero usar, eu não me submeterei aos planos de Deus, mas eu vou usar aquilo que é uma dádiva divina para marido e mulher, do meu jeito, da minha forma, uma expressão de rebelião. Paulo cita também pôr o Senhor à prova. E se nós voltarmos ao texto de Êxodo e Números, nós veremos constantemente o povo de Israel colocando o Senhor à prova de diversas formas. Deus provia todas as coisas, e eles murmuravam, e eles reclamavam, eles não se satisfaziam. O coração deles estava bem evidente diante de Deus. A murmuração que não tocou simplesmente eles, vejam só, eles foram libertos da escravidão. Eles foram conduzidos, ou estavam sendo conduzidos pelo deserto, de uma forma grandiosa, prodigiosa. Mas mesmo assim, eles estão com as suas decisões, escolhas e práticas, rejeitando a provisão de Deus. Na realidade, o próprio Deus, da forma como eles estavam reagindo diante das provações. A murmuração não atinge somente eles, queridos. Todos nós somos tentados a cada dia a murmurar. Deus, diz a palavra, provê todas as coisas. Ele supre as nossas necessidades, mas muitas vezes nós transformamos desejos em necessidades básicas e estamos reclamando constantemente daquilo que não temos, cobiçando aquilo que não temos e recaindo no pecado da cobiça. Quando eu murmuro, eu simplesmente estou dizendo, em outras palavras, aquilo que o Senhor me deu hoje, ou aquilo que o Senhor tem me dado não é suficiente, eu quero mais, eu quero o que aquela pessoa conquistou, eu mereço aquilo que aquela pessoa conquistou. A nossa murmuração é uma expressão de um coração insatisfeito e rebelde com Deus da providência, com Deus que provê todas as coisas, como diz Davi escrevendo o seu Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, então isso me basta, isso me basta. Paulo então nos fornece as consequências. 23.000 caíram num só dia. Eles foram picados por serpentes e morreram no deserto, alguns deles. Outros que murmuraram foram destruídos pelo exterminador. Este é o final de uma vida idolátrica. Este é o final de alguém que se deixa consumir e dominar por ídolos. Por ídolos. Paulo então está advertindo esses irmãos: fujam da idolatria. Fujam da idolatria, porque o fim de vocês será triste, danoso, destruidor. O versículo de número 11 diz: estas coisas estão escritas para exemplo, para que nós não pequemos mais naquelas coisas que o povo de Israel pecou, naquelas coisas que eles pecaram. Mas Paulo não para por aí. Ele nos traz uma advertência contra a idolatria. Ele fala das consequências de uma vida idolátrica. Mas, queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ele nos ensina como fugir da idolatria. Como eu e você podemos fugir da idolatria.
Que coisa maravilhosa. Veja aí os versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Vejam nesses 2 versículos, este plano de ajuda para mim e para você, para aqueles crentes lá em Corinto, para que eles pudessem fugir da idolatria. A primeira coisa que nós podemos aprender com esses 2 versículos: cultivar uma vida de autoexame e autoconfrontação. Não é isso que o versículo 12 diz? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Queridos, o problema da idolatria é um problema sutil. O pecado cega o nosso entendimento. Muitas vezes nós podemos estar apegados a coisas e a pessoas de uma forma idolátrica, substituindo o Deus Criador no nosso coração. A tendência natural do coração humano é buscar se satisfazer em coisas e pessoas, não no Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, nós precisamos viver a nossa vida nos examinando. Uma vida de autoconfronto. Será que eu estou me relacionando com isso ou com aquilo outro de uma forma idolátrica? Será que eu estou começando a colocar a minha confiança nisso, no meu intelecto, nas minhas posses, em pessoas? Será que eu estou colocando a minha felicidade em planos humanos? Fazer planos não é pecado. Absolutamente não. Mas abra os olhos. O coração do humano, o meu e o seu coração, busca se satisfazer em coisas diferentes de Deus. Portanto, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cultivem uma vida de autoexame e autoconfrontação. Segunda coisa que podemos aprender: precisamos atender o chamado à vigilância. Podemos cair em desgraça, queridos, se nós olharmos para a história, nossa história. E eu falo isso com grande temor e tremor, porque eu sou um pastor, um pregador do Evangelho. Quantos pastores que chegaram a um ponto no seu ministério onde eles se tornaram extremamente influentes, famosos, e pessoas não conseguiam chegar lá para confrontá-los ou ajudá-los em suas lutas pessoais, porque todos nós somos pecadores. E alguns destes caíram em desgraça e apostasia. Todos nós precisamos viver uma vida de vigilância. E o texto nos faz esse chamado, porque nós podemos cair em desgraça. A realidade do autoengano e a necessidade que temos da graça de Deus e um do outro. Mas o texto nos mostra e nos ensina mais. O texto nos fala que é pela fé na verdade da palavra de Deus que nós vamos dizendo não aos ídolos que se erguem no nosso coração. Porque o texto nos diz que Deus não permite que passemos por tentação que não possamos resistir ou suportar. Tiago, no capítulo 1, dos versos 13 a 18, nos fala da articulação da tentação. Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração, mas isso nos traz conforto. Não acreditem no engano do coração ou no engano das vozes de Satanás, que dizem: isso é mais forte do que você, não tem jeito, é maior do que eu, é mais forte do que eu vou sempre ceder a estas tentações. Não. A palavra de Deus diz que nenhuma tentação, absolutamente nenhuma,
acontece na nossa vida que seja maior ou mais forte do que o poder da graça de Deus através de Cristo Jesus para dizermos não ao pecado. E juntamente com essa provisão, Deus nos dá o livramento. O fato de que nenhuma tentação está acima das nossas condições de dizer não a elas, e ao mesmo tempo, a provisão do livramento de Deus. É pela fé, queridos, que nós lutamos contra os ídolos que querem controlar o nosso coração, porque se eles controlam o coração, eles vão controlar os pensamentos, as afeições, os sentimentos, os desejos, as escolhas, o nosso comportamento. Deus provê o livramento. Querido, quando nós olhamos para a história da redenção, nós vamos ver tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tratando do problema da idolatria. Lembrem-se, os 2 primeiros mandamentos são mandamentos que falam a respeito do quê? Da idolatria. Não tenhais outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, fala de ídolos do coração, se dirigindo aos crentes, ao povo de Deus. Ele diz: olha, diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz que o povo de Deus cometeu 2 erros. O primeiro deles, eles abandonaram ao Deus poderoso, a fonte de água da vida, e cavaram cisternas rotas ou rachadas, que não retêm água. Este foi o erro do povo de Israel. E na base de todo o pecado do povo de Israel está a idolatria. Na base de todo o pecado que eu e você cometemos está a idolatria. Nós estamos abrindo mão da provisão de Deus e dando vazão a outros desejos que querem controlar o coração. Queridos, os autores do Novo Testamento nos alertam a respeito disso. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, fala que o homem, ele inverteu, ele suprime a verdade pela iniquidade. Ele deixou de adorar o Deus Criador e passou a adorar a criação, a criatura. João, escrevendo as suas cartas, para que os crentes possam examinar as suas vidas, se dirige a eles no finalzinho da carta dizendo: filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Mas o pior de todas as coisas é que na base da idolatria há uma rejeição da obra redentora de Jesus Cristo. Quando buscamos nos satisfazer com outras coisas, estamos rejeitando a supremacia e a suficiência de Cristo em nossas vidas. Se Cristo é o Senhor da sua vida, você não precisa mais de nada. Mas quando nós buscamos outras coisas, nós estamos sucumbindo a este pecado. E eu quero lhe dizer que Cristo não abre mão do seu coração. Ele quer 100% do seu coração, da sua vida. Todo centímetro, todo milímetro Cristo quer, porque Ele comprou as nossas vidas na cruz do Calvário. É por isso que a idolatria é uma agressão à santidade de Deus, ao ser de Deus, à pessoa e obra de Jesus Cristo. Uma aplicação àqueles que talvez não conhecem o Evangelho. O homem tenta matar a sua sede, a sede da sua alma, nas coisas desse mundo, nos empreendimentos humanos, no dinheiro, nos prazeres temporários, mas nunca ele vai se satisfazer. Agostinho fala a respeito disso, respondendo o porquê. E ele diz que
O vazio no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Por isso os homens são insaciáveis, até que eles conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Quantas coisas podemos aprender, queridos? Quantas coisas. Pensemos no nosso contexto brasileiro, de grande idolatria. O texto nos ensina, queridos, que a idolatria não é um problema particular de uma religião ou de algumas religiões. A idolatria é um problema do ser humano pecador. E a única forma de tratar a idolatria no coração é dando ouvido à voz do Senhor em sua palavra, é adorando e submetendo a nossa vida diariamente através de um autoexame, de uma autoconfrontação, é colocando o nosso coração diante do Senhor e submetendo a verdade da palavra de Deus. Sabemos que a idolatria, sim, é um problema estrutural na nossa sociedade. Mas o problema principal e mais profundo é aquele problema que se articula lá dentro, no coração. A imoralidade sexual, o sexo fora dos padrões de Deus, uma rebelião, o sexo como uma arma de ataque ao Senhor. Queridos, pensemos em algumas coisas que são boas, como as tecnologias, os tablets, iPads, smartphones da vida. Eles podem ser de grande utilidade, sim, eles podem. Mas eles facilmente podem se transformar em ídolos que controlam as nossas vidas. Eu me lembro de uma propaganda que constantemente passava lá nos Estados Unidos, e era uma família, eles estavam reunidos na sala, o filho estava no tablet, o pai no smartphone, a mãe no computador. E eles simplesmente não conversavam, e de repente algo aconteceu, e eles começaram a perceber que eles não tinham mais convivência uns com os outros. E eles começavam a colocar de lado os seus aparelhos tecnológicos, para ter um tempo de comunhão juntos, não na frente de uma tela, ou de um computador, ou de um smartphone, mas um com o outro. Um com o outro. Não é verdade, queridos, que essas tecnologias que são úteis estão roubando o nosso relacionamento uns com os outros? Você já percebeu, talvez, num grupo de adolescentes, e eu fico observando, quando eu vou a um shopping, eles se reúnem assim em tribos, e todos eles começam a conversar por chat. Eles estão todos ali, mas na realidade eles estão conversando uns com os outros através dos seus telefones. E eles estão perdendo a capacidade de se relacionar. Podemos transformar coisas boas em ídolos que roubam as coisas mais belas que Deus criou para nos dar. Pessoas podem transformar amigos, relacionamentos, casamentos em ídolos. Quantas pessoas são devastadas quando perdem, talvez, o emprego. E não veem mais significado na vida. Não veem mais propósito. O trabalho é uma dádiva do Senhor. Mas nós podemos nos relacionar com Ele de uma forma idolátrica. E é por isso que nós precisamos um do outro. Para que nós possamos nos exortar mutuamente. Corrigir-nos mutuamente, porque o pecado cega o nosso entendimento. O trabalho, a nossa profissão, a nossa carreira, os filhos podem se transformar em ídolos. Deixe-me explicar como. Muitas vezes nós pais não enxergamos os defeitos e os problemas do nosso filho. E um casal experiente e piedoso pode nos ajudar, dizendo: olha, Alberto, eu acredito que você pode fazer isso ou aquilo outro. Veja o que o seu filho acabou de fazer. Mas quando eu então me enfureço, quem é você para tentar me instruir a respeito de como educar os meus filhos? Perceba que alguns pais ficam cegos para perceber problemas na vida dos seus filhos. E eles simplesmente não trazem
a correção em amor aos seus filhos. Por quê? Porque existem possibilidades que nos conduzem a transformar os nossos filhos em ídolos em nosso coração. Nós podemos transformar praticamente todas as bênçãos de Deus em ídolos que se movem dentro do nosso coração. Por isso, queridos, ouçamos a voz de Deus, através do seu servo, apóstolo Paulo, dizendo: portanto, amados, fujam dos ídolos. Portanto, amados, fujam de uma vida idolátrica. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê pessoas que nos ajudem na nossa caminhada cristã, a percebermos algo que é tão sorrateiro e tão sutil. Fujamos dos ídolos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!